a Júlia Vargas, a responsável pelas redes sociais aqui do FootHub. E hoje a gente dá o nosso pontapé inicial em um novo conteúdo, o FootHub Sessions, uma série de entrevistas com profissionais da área do futebol, de vez em quando de outros esportes. Nas próximas 2 semanas, agora no mês de março, todas as nossas entrevistas serão com mulheres, em função do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Nossa primeira convidada é a Michele Canitz, espero que eu tenha falado certo, analista de desempenho, hoje no Metropolitano, time de Santa Catarina. Bem-vinda ao FootHub Sessions, Michele. Muito obrigada pelo convite, Júlia. Obrigada ao FootHub também por poder contar um pouquinho de como é a minha trajetória com relação ao futebol e ainda mais esse momento tão especial que é o Dia da Mulher. Exatamente. E eu li algumas entrevistas que já fizeram contigo, algumas matérias, e vi que toda a tua família tem um envolvimento com o futebol, né? Tua mãe foi jogadora, teu irmão também jogou. Isso tem uma influência muito grande na tua trajetória profissional? Com certeza, até porque se não fosse eles, hoje eu não teria escolhido o futebol como a minha vida, né? Não só da parte pessoal, até porque precisa ter essa paixão que a gente fala do futebol para poder estar trabalhando com o futebol também, né? Porque a gente tem que deixar a família de lado nesse momento, eu estou longe deles e há alguns anos já estou longe deles, mas é por uma paixão maior que é o futebol, que é o meu trabalho e a minha vida também, e eles entendem completamente sobre isso. Desde pequena, sempre tive a oportunidade de estar em todos os campos de futebol com a minha família. Minha mãe jogou, e tem uma história super bacana dela, que ela adorava jogar, ela jogava vários esportes, e o futebol era apaixonante para ela, justamente porque é uma família só de homens, não deixavam ela jogar naquela época, então botavam ela de escanteio lá na goleira, e ela ficava lá até ter a oportunidade de poder estar no meio. E na cidade onde ela nasceu, em Encantado, teve um time de futebol feminino e naquela época jogaram contra o Inter. O Inter já tinha um time e uma das pessoas que minha mãe jogou contra foi a Duda. E ela brinca até hoje. Eles acabaram ganhando o jogo. É uma história super bacana, porque minha mãe estava jogando na linha e a goleira foi expulsa, teve um pênalti, minha mãe foi para o gol. Meu Deus! E ela defendeu um pênalti, inclusive, da Duda. Então, minha mãe estava super fascinada com isso. Ficou famosa na época por conta disso. Então, é uma história super bacana que ela conta. E é um incentivo também por conta disso. Meu pai sempre teve a oportunidade também, jogou categoria de base, mas ambos os lados, né, receberam convite, tanto minha mãe quanto meu pai, para poder dar continuidade, né, e tentar essa carreira profissional como futebol, porém, não tiveram essa oportunidade devido a questões financeiras, por conta de família, né, então, naquela época tinha que escolher entre você se dedicar à profissão ou trabalhar. Então, querendo ou não, era uma situação que eles tinham a paixão do futebol, mas ao mesmo tempo não tinha essa oportunidade de dar sequência, porque precisava financeiramente desse suporte, né, e ajudar a família, de estar com a família, para poder crescer também na vida como profissional. Então, eles tiveram que tomar essa decisão. E meu irmão, 4 anos mais novo que eu, também teve diversas oportunidades com relação a tentar ser jogador, mas o meu irmão foi um pouco ao contrário. Quando ele teve a oportunidade, ele se encantou numa dessas viagens internacional que ele teve, ele se encantou pelo futebol de uma forma diferente, gostava de assistir, mas se encantou com os aviões, de estar viajando, o avião era enorme, então ele era muito novo, e aí ele falou, não, eu quero fazer aviação. E que legal! Fez por um momento, mas ele já desistiu de tudo também. Hoje ele exerce a mesma função que eu, que é a análise de desempenho, e é super bacana também porque a gente acaba trocando muita informação em questão de trabalho, então toda a minha vida é ligada, principalmente minha família, tem alguma história do futebol, tanto meu pai, minha mãe, quanto meu irmão, tudo tem a ver com futebol. Então, eu não poderia ter escolhido outra coisa, não. Eu fiquei imaginando agora como deve ser um almoço de domingo na família de vocês. Assunto central, com certeza, é futebol. E eu vou te dizer que não é no domingo só, tá? É todos os dias. É todos os dias. Mesmo que a gente tá cada um num canto longe, todos os dias a gente fala de futebol de alguma maneira.
né? Porque o time perdeu, como que tá a situação aí. Então, a gente sempre acaba comentando de futebol. E os meus pais em casa, quando eu chego em casa, é 24 horas futebol. Ligado nas rádios o tempo todo, a TV pode ser campeonato da Série A, pode ser campeonato da Série D, pode ser qualquer situação, a TV está sempre ligada no futebol. Então, eu não poderia ter escolhido outra profissão a não ser o futebol, porque eu sempre tive muita ligação com o esporte no geral, e eles me encaminharam para isso, para essa carreira aí que eu estou tendo hoje. Como que aconteceu, assim, de tu ter esse clique para virar analista de desempenho? Porque, talvez eu esteja errada, mas eu não me lembro de outra, tipo, para tu ter como inspiração quando tu é mais nova. Na verdade, quando eu trabalhei a primeira vez com o processo de análise de desempenho, eu também desconhecia a realidade, até porque é um assunto muito novo que a gente fala no Brasil. Hoje, a gente tem mais estudos, né, tem mais profissionais com relação a essa área, mas quando eu comecei, eu tive a oportunidade em 2015 no Futebol Clube Santa Cruz. Financeiramente, o clube não tinha condições de arcar com todos os profissionais da área, e o que aconteceu foi que eles me chamaram, por eu já ter trabalhado na categoria de base, eles me chamaram, e como eu estava na cidade, conhecia bem a região, eles me chamaram para auxiliar o treinador e fazer esse processo de análise. Quando eu recebi o convite, eu realmente desconhecia todo o contexto. E eu falei, nossa, mas como que eu faço? O que vai acontecer agora? O que eu preciso fazer? Eu preciso filmar o jogo? E aí depois, como que eu vou analisar? Eu desconhecia. Sabia fazer a leitura do jogo de uma forma muito simplificada, muito geral mesmo. Mas ao mesmo tempo eu desconhecia como era o processo de análise. Então, a partir desse momento, eu comecei a ver que eu precisava estudar muito mais sobre isso, né? Eu precisava conhecer realmente o jogo, precisava conhecer as nuances, os detalhes, né? Como analisar um jogo de futebol, então eu precisava conhecer uma estrutura melhor disso. E aí foi quando eu comecei realmente a seguir esse direcionamento do processo de análise, mas foi um acaso. Foi um acaso que o treinador precisava da minha ajuda e ele teve toda a paciência do mundo de poder me explicar e falar, olha, eu jogo dessa maneira, a gente precisa ver esses detalhes aqui. Né? Então, o quanto esses detalhes vão ajudar para o nosso próximo treinamento, o quanto esses detalhes vão ajudar para o próximo jogo, como que a gente vai analisar o adversário. E aí, naquela época, tinha que pegar o carro e andar 200, 300 quilômetros, depende do adversário, e tentar alguma informação. Hoje a gente tem a informação mais prática, né? Porque praticamente todos os jogos são transmitidos de alguma maneira, você consegue essa informação. Antigamente também não existia essa informação. Né? Então, você tinha que ir atrás da informação para tentar coletar o máximo de situações durante o jogo, para tentar trazer para o treinador, né, essa informação de uma forma que ele poderia usar ao nosso benefício. Então, foi uma série de situações que eu tive que ir aprendendo, na marra mesmo, né, no desconhecido. E aí foi quando que eu pensei, poxa, essa área ela é nova, ela é muito recente, mas eu preciso me especializar nisso, porque é uma coisa que eu gosto. Eu sou super detalhista, sou uma pessoa organizada e gosto de planejar as coisas, e essa área do processo de análise requer muito disso, né? De você ser organizada, de você ter planejamento, de você ser objetiva, porque informação a gente tem o tempo todo, de vários segmentos, porém você tem que saber quais informações realmente vão ser válidas para o processo do qual você está, né? Então, durante tudo isso, eu fui aprendendo e fui desenvolvendo o meu trabalho com relação ao processo de análise. E tu falou dois momentos. Primeiro, quando estava contando dos teus pais, sobre eles terem que escolher entre jogar e trabalhar. E depois, falando de como tu começou no Santa Cruz. A gente vê muito na imprensa a realidade dos clubes de Série A e Série B, um pouco, muito dinheiro, jogadores ganhando milhões e tudo mais. Mas é bem interessante a gente falar que essa não é a realidade da maioria dos clubes, né, no Brasil. Exatamente, a realidade é totalmente distinta, né? Sempre quando eu vou falar de futebol e aí a gente quer fazer alguma comparação, eu sempre falo que a gente não pode comparar a esse grupo tão pequeno que é principalmente Série A e Série B. A gente está falando de quantos por cento
que existem de profissionais que trabalham com futebol e de jogadores, né? Então, isso é 0,01% que a gente tem, que é a elite do futebol com relação aos outros, né? Então, o 99% não é essa realidade. E a gente pode botar tanto o processo de futebol masculino como feminino. A realidade é totalmente o oposto, que a realidade do futebol é a dificuldade, né? Com os salários mínimos com relação aos profissionais que trabalham, né? A estrutura física que ela é inexistente, né? Então a gente sempre almeja chegar numa realidade que é de times de Série A, Série B, Série C, de estruturas que existem realmente no futebol. Mas a gente não pode se basear por isso, justamente porque a realidade não é essa. A realidade é totalmente o oposto, né? Que todo mundo gostaria de estar, falando do Sul, trabalhando em Grêmio ou Inter, Juventude, Caxias, Brasil de Pelotas, né? Enfim, ou o Brasil mesmo. Então, ou Pelotas, perdão. Todo mundo teria essa vontade, mas isso é realmente o desconhecido. A gente tem que pensar que para galgar e para chegar nesses lugares, a gente precisa trabalhar muito, e aí a gente vai ter um pouco de estrutura. Vai ter dificuldades, porque se não tivesse a dificuldade no futebol brasileiro, né, de elite, talvez alguns processos seriam diferentes, mas a dificuldade, ela existe, né? Então a gente não pode se basear por isso, sendo que a realidade do futebol, em todo o contexto, não só no Brasil, mas fora, é essa, né? A gente tem que lembrar que o que existe de futebol, obviamente, é muito mais que só times da Série A e Série B. Sim. Falou que tu começou no Santa Cruz e tal, e tu é especialista em futebol pela UFV, né, de Viçosa. E eu queria saber se quando tu foi pro Santa Cruz, tu já era especialista ou foi uma coisa que tu buscou depois de conhecer a área de análise de desempenho? Na verdade, quando eu trabalhava no Santa Cruz, eu estava fazendo a graduação ainda, fazia na Unisc, na própria cidade, então conseguia conciliar esses dois momentos. Comecei a estudar um processo de gestão, que era inclusive pela faculdade onde eu fazia a graduação, uma parceria com o Internacional. Então, comecei a fazer esse processo de conhecimento melhor. Nesse meio tempo, eu fiz a licença C da CBF, a licença B da CBF, e aí depois, sim, depois de graduada e fazer tantos cursos em relação a essa área, eu fui fazer a especialização em Viçosa. E aí foi outro segmento que eu busquei, ser especialista em futebol, entender mais o contexto, porque hoje a minha profissão como auxiliar e analista requer que você entenda todas as nuances do futebol. Você precisa ter um entendimento um pouco de cada área, para você poder argumentar e correlacionar, porque hoje uma área não é distinta da outra, não é separada, a gente precisa entender todo o contexto e trabalhar tudo junto. Então, eu fui fazer a especialização em Viçosa. Nesse meio tempo de ter feito a especialização, eu já não estava mais trabalhando no Santa Cruz, mas já tinha seguido a carreira, né? Então, já tinha andado para o próximo clube, que aí foi quando eu troquei também o futebol masculino pelo feminino. Foi a minha primeira troca, minha primeira experiência com relação a esse contexto. Eu fui treinadora da Ferroviária, e aí fiquei quase um ano trabalhando com as mulheres, e foi um segmento totalmente distinto, mas muito gratificante, porque eu aprendi muito, principalmente o extra-campo, né, e como elas tinham entendimento dentro de campo, consegui aprender muito e desenvolver muito com elas. Após isso, de fazer a especialização, então eu comecei a dar o seguimento na licenciada da CBF, que hoje é um dos maiores graus, né, que a gente tem em relação à CBF. Ainda falta a licença Pro, mas hoje eu tenho a licença A, que me dá o direito de poder trabalhar no Brasil tranquilo. E quando tu fez todas essas licenças A, B e a C na CBF, tinha muitas outras meninas nas turmas? Tu era a única? Como é que era? Como é que foi isso? Sempre a única, com exceção da licença C, que tinha uma mulher. Também eu tinha 24 anos quando eu fiz a licença C. Super nova! Super nova. E ela, a mulher que fez, ela tinha um intuito um pouco diferente. Ela queria permanecer trabalhando com escolas formativas, né? Mais um projeto social que ela tinha, e ela foi pensando participando do curso da CBF nesse sentido. Eu, diferentemente, já pensava, poxa, eu quero trabalhar com futebol, eu quero alto rendimento, eu quero trabalhar nesse segmento. Então, eu tive que fazer toda essa sequência, mas sempre assim,
a única mulher praticamente dentro da sala, nos demais sim, na licença B e na licença A eu era a única mulher entre 50, 60 homens, eu não me recordo, mas era uma faixa de 50, 60, mas super acostumada, porque desde que eu comecei a fazer cursos relacionados ao futebol, dificilmente você encontrava uma mulher, né? Então, eu aprendi a me acostumar com esse processo. E propriamente até dentro dos clubes, das instituições, você vê poucas mulheres, né? Poucas mulheres trabalhando por uma série de questões, né? Que hoje a gente vem conquistando espaço, né? Por mostrar competência, por mostrar o trabalho, mas diferentemente daquela época. Então, quanto mais para trás a gente puxar a história, menos mulheres você tem nesse contexto. Né? Então, hoje, um pouco diferente, mas mesmo assim, dentro dos cursos da CBF, a maioria realmente são homens. Né? A procura e a demanda é muito grande por homens, e as mulheres até elas acabam fazendo, mas não acredito que vai chegar à mesma proporção que os homens hoje. Né? Então, é um pouco diferente, mas para mim é um contexto natural, porque é a realidade que a gente tem hoje ainda. Bom, tu contou sobre trabalhar no Ferroviária, tu trabalhou no Guarani com os Marlós, agora no Metropolitano, tu trabalhou no Equador com a Emily. Sente muita diferença em trabalhar com seleções e times femininos e masculinos? O futebol é o mesmo esporte, tanto para masculino e feminino, né? Eu gosto de usar essa expressão. Obviamente que o futebol masculino ele é o futebol mais consolidado. A gente já tem há anos, então o que muda é essa consolidação ou não, porque o futebol feminino ele vem numa crescente, vem no desenvolvimento da modalidade como um todo. O esporte, o futebol, ele é o mesmo para ambos, né? Quando a gente fala com relação a trabalho, obviamente a seleção brasileira, equatoriana, enfim, qualquer seleção que a gente for trabalhar, ela é distinta de clube. Né? Uhum. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a Emily Lima na seleção do Equador, e a gente trabalha por ciclos, né? Por microciclos que a gente fala. Então, esse microciclo, você precisa fazer muitas avaliações de atletas, muita avaliação de processo até chegar a esse microciclo, e você juntar profissionais que trabalham com futebol para tirar a ideia que eles têm do clube inicial, trazer para uma realidade onde todos vão pensar naqueles 10 dias e não dá 10 sessões de treinamento muitas vezes, para pensar diferente com um contexto de outro profissional que está tentando incluir uma nova ideia de futebol. Então a gente tem uma diferença muito grande, porque dentro do clube a gente tem um trabalho contínuo de um profissional. Então você está diariamente sabendo como é seu atleta, qual é o perfil do seu atleta, como ele tem de entendimento a informação que você está dando em relação ao processo de modelo de jogo que você quer alcançar. Né? Então, você diariamente vem acompanhando. Quando a gente fala de seleção, você tem alguns momentos durante o ano do qual você vai tentar inserir tudo que você tenta fazer no clube durante o ano em tão poucos dias. Né? Então, é um processo mais difícil do que trabalhar em clube. Né? O clube... Infelizmente, falando de futebol masculino, a gente tem a questão muito por resultado imediato, então é muito imediatismo, né? Então, já passei por essa situação, se não ganha, tá fora, já aconteceu comigo, mas, né, são formas diferentes de lidar. Então, a seleção tem um contexto um pouco distinto do habitual do clube, mas são duas experiências gratificantes que a gente aprende muito, porque aí você tem que se adaptar ao contexto, à realidade da qual você está inserida, né? E entender esse contexto quanto antes para poder desenvolver um trabalho. Da mesma forma que é cobrado imediatismo com relação ao resultado, o profissional que ingressa tanto dentro de um clube ou dentro de uma seleção precisa se adaptar a esse contexto quanto antes também, porque você precisa ser imediato, entender o contexto que você está, para propor esse trabalho e aí colher os frutos, né? Colher o resultado também. Sim. Que todos nós esperamos que seja positivo, mas nem sempre é. Né? Então, há essa questão de diferença, né? Mas diferença muito mais por questões de clube e contexto seleção. Mas quando eu falo de futebol, de contexto de sexo masculino ou feminino,
Não existe, porque o futebol ele é o mesmo, a gente está falando do mesmo desporto, a gente está falando do futebol, né? Então, são questões assim que sempre me perguntam sobre isso, e aí, obviamente, o que a gente pode falar é a questão física da mulher, questão Sim. corpo, né, fisiológica, que tem uma diferença com relação ao homem. O resto é o futebol, é simplesmente o futebol, então a gente não tem muito o que discutir dessa diferença. E acabou que tu estava no Equador durante a pandemia, né? Então, não sei se tu conseguiu ver isso tão a fundo, mas é um país culturalmente muito diferente do Brasil. Sim, tem algumas diferenças, mas a adaptação foi super rápida, né? Durante a pandemia, por mais que a gente estava restrita a muitas situações, né? A gente conseguiu desenvolver um pouco o trabalho também, então foi interessante, né? Tanto o futebol feminino quanto o masculino, eles vêm numa crescente bem interessante, né? O futebol masculino vinha dando resultados mais de imediato, né? Então é interessante ver como o Equador está propondo situações de crescimento com relação ao futebol. E o futebol feminino, ele é muito recente no Equador. Ele vem há praticamente 3 anos aí desenvolvendo campeonatos de primeira divisão, e a gente pôde acompanhar também um pouquinho essa evolução de como eles vinham desenvolvendo para que a modalidade em si ela fosse crescer e pudesse em algum momento se tornar referência também. Então, são processos longos, mas ao mesmo tempo interessante por conta de ser um país menor, né? A gente sempre vai fazer, quando a gente faz o comparativo América do Sul, a gente sempre se compara ao Brasil, né? O Brasil com os demais, né? Então a gente sabe que a gente tem financeiramente melhor, a gente sabe que estrutura, enfim, de todas as estruturas a gente consegue ter um desenvolvimento melhor, né? Diferente de outros países da América do Sul. Então o Equador ele vem nessa crescente de uma forma geral. Então o que deu para ver assim com relação ao futebol foi isso, né? Como país, um país onde eu estava super tranquilo de uma certa forma, deu para conhecer poucas coisas por conta da pandemia, mas um país seguro, naquele momento todo, nesse caos todo que a gente vem vivendo, um país que deu um suporte interessante para que eu pudesse ir tranquila também e poder trabalhar dentro do contexto do qual eu estava. E lá tu trabalhava com uma comissão bastante feminina, né? A Emily, a Camila. Exatamente. A gente era em 3 mulheres, e aí tinha um profissional homem no momento, né? Além da doutora e da fisioterapeuta. Então, essas duas se juntavam a nós durante os microciclos que a gente tinha, né? Então, era um trabalho super bacana, diferente. Ter um homem na comissão só é um pouco diferente, porque aqui no Brasil a gente ainda vê no futebol feminino muitos homens trabalhando na comissão, né? Do feminino, né? Tem mulheres sempre inseridas, então eu acho que é super interessante, mas não é predominantemente mulheres. Sempre é predominantemente homens, né? E lá era o contexto diferente. Então a gente até brincava com o Felipe, que era o bendito homem entre as mulheres, né? Que pela primeira vez a gente era o maior contexto do que exatamente ele, né? Que estava sempre acostumado com tudo. Então a gente brincava com isso. Isso é muito interessante, porque tu era a única mulher. Durante muito tempo tu foi uma das únicas mulheres que trabalhava na Série A e B do Brasileirão, né? Então, devia ser uma diferença muito legal. Uma diferença bacana, um contexto diferente também de seleção, né? Mas, assim, uma experiência super gratificante também, por poder conhecer, né? E poder trabalhar e trocar essa experiência que a gente tem. E às vezes a gente se sentir um pouco mais confortável, não, né? Do ambiente que você tá, se o ambiente vai se tornar agradável com isso, para que a gente possa sempre. Sim. E a decisão de voltar para o Brasil agora, para o Metropolitano, como foi isso? Por que tu decidiu sair da seleção do Equador e vir para cá? Na verdade, desde o ano passado eu tive algumas propostas já com relação a trabalhar no Brasil. E a que mais me chamou a atenção realmente, né, até pelo contexto, eu gosto muito de trabalhar no futebol masculino, né, eu vi e o meu maior respeito com relação a trabalhar no futebol, eu sempre obtive no futebol masculino, até por ser a modalidade por si só ser mais consolidada. Então quando você consegue executar um trabalho
dentro de alguma instituição predominantemente masculina, o seu respeito com relação ao profissional que você ganha uma notoriedade maior. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu já tive essa possibilidade de trabalhar no futebol masculino e a proposta foi muito interessante, até porque trabalhar no Metropolitano, o Campeonato Catarinense, ele tem uma expressão muito grande, a gente consegue jogar com grandes clubes aqui, as instituições estão cada vez melhor estruturadas, e eu recebi esse convite de trabalhar no Metropolitano através do Diego Coelho, que eu já tive a oportunidade de trabalhar com ele, quando a gente trabalhou juntos com o Osmar Loss, que na época era o treinador, e ele era o auxiliar. Então a gente trabalhou no Guarani de Campinas, fazendo esse trabalho, e ele me convidou novamente, agora ele na função de treinador, para poder trabalhar com ele. Então não tive muito o que pensar com relação a isso, porque o trabalho é muito interessante aqui, a proposta foi muito interessante, o que eles querem desenvolver e fomentar aqui é muito, muito interessante também, e a gente já começou o campeonato, então estou há 2 semanas aqui, a gente já teve o nosso primeiro jogo contra o Figueirense, foi uma estreia super interessante também, empatamos em 0-0, mas um contexto do qual a gente vai precisar trabalhar e desenvolver. E o melhor aqui é justamente o contexto que a gente está, que é os profissionais que estão trabalhando, os atletas que estão participando desse processo, né? Então a gente tem uma sequência aqui bem interessante do que foi proposto, né? Então, como alcançar esses objetivos agora diariamente, a gente está trabalhando para isso, para que a gente possa fazer o melhor trabalho. Também fica da família, né? Depois de tanto tempo longe. Mais próximo, exatamente. Faz 6 anos, pelo menos, que eu moro longe, mais longe, né? Entre São Paulo e agora o Equador. Então, estar em Santa Catarina parece que eu literalmente estou em casa, né? Vivendo em Blumenau. Blumenau para Porto Alegre. É muito rápido. É um toque. Exatamente. Até meus pais hoje vivem em Santa Cruz do Sul. Então, culturalmente, são 2 cidades muito semelhantes, né, com a cultura germânica, principalmente. Então, eu literalmente estou me sentindo em casa. Né? Então, o clima é gostoso, né? O pessoal é receptivo, a alimentação é praticamente a mesma que eu tenho na casa dos meus pais. Então, foi uma série de situações que me trouxe a falar, não, essa realmente é a melhor proposta que eu tenho e para poder desenvolver aqui. Ai, que legal. E assim, pra gente fechar, já indo pro final, já que a gente tá fazendo essa série em especial pro Dia da Mulher, a gente sabe que o espaço para as mulheres no futebol, apesar da gente estar evoluindo, é um espaço ainda muito restrito. E eu queria saber se durante a tua carreira, que já faz quase uma década, né, pelo que a gente estava conversando, tu lembra de alguma situação muito chata, assim, de machismo, que tu tenha assédio, que tu tenha sofrido? Na verdade, lembro, mas não só de uma situação, como de algumas situações que foram totalmente desagradáveis, né? Infelizmente, o contexto de preconceito, ele existe até hoje, né? Então, eu já tive muitas situações de ser convidado no ambiente de trabalho ou por eu estar fazendo estágio por profissionais dos quais eu admirava, né? Que eu sempre tive a vontade de poder, a vontade de querer conhecer o trabalho profissional, que era como desenvolver o trabalho, sabe? Quando você fica inspirada com aquela situação e quando você conhece, você fala, poxa, não queria ter conhecido isso, né? Porque esse profissional não me mostrou o profissionalismo dele. Uhum. Ele mostrou uma pessoa totalmente que eu não queria conhecer. Uma pessoa que foi desrespeitosa, né? Te convidando para sair, te convidando para te oferecer benefícios, porque se você está comigo, eu consigo fazer isso para você, você cresce na sua carreira. Eu não quero isso. Eu nunca quis isso, nunca vou querer isso. Sabe? Infelizmente, não foi a primeira vez e por muitos anos, até eu entender realmente o contexto de futebol e como alguns profissionais são, que não são profissionais, porque você está sendo desrespeitoso com o processo, eu não sabia lidar com esse tipo de situação. E isso talvez era o pior, porque eu ficava imaginando, poxa, quem sou eu com relação àquele profissional que está ali? Esse cara tá com
com a mídia em cima, esse profissional, ele tá ali em evidência, mostrando o seu trabalho, e eu chego para conhecer o trabalho com o aval de todos, né, de profissionais que trabalham dentro do clube para fazer estágio, e a pessoa sendo abusiva nesse sentido. E aí você descobre que não era com você só, era com outras pessoas, outras mulheres que trabalhavam dentro da instituição. Né? Outras mulheres, como a secretária que estava lá, não sei, a nutricionista. Então, não era só com você, o histórico não era só com você. Né? Então, só que eu, infelizmente, para algumas coisas, para a grande maioria das coisas, eu não consigo disfarçar. E ainda mais naquele tempo. Aquilo me deixou tão mal, tão revoltada com a situação, que eu realmente preferia não ter conhecido. Né? E não foi uma vez só, foi algumas vezes que aconteceram. Né? Então, esse tipo de situação, ela é totalmente desagradável. Hoje, com o contexto do futebol, de tanto levar uma situação desagradável para casa, eu aprendi a me defender, porque eu não sou inferior ao profissional que está ali, indiferente de quem for que seja. Eu não sou inferior, eu sou igual àquela pessoa, pelo menos eu sou igual. Então, o caráter dessa pessoa é o que vai dizer se ela está ali pensando realmente no profissionalismo ou só nos seus próprios benefícios. Então, foram muitas situações desagradáveis que eu aprendi a lidar. Então, hoje, o respeito que eu tenho entre os profissionais, ele é muito grande. E quando acontece ou quando tentam fazer algo do tipo, eu sei usar as palavras certas para o momento certo. Né? Que é isso que é o principal. Eu sei me defender, eu sei fazer com que o profissional entenda, porque a minha preocupação sempre foi profissional, nunca pessoal. Né? Então, esse tipo de contexto, ou você entende quem eu sou, ou você não entende. E eu tô especificamente, sempre busquei nessa quase uma década com relação ao trabalho com futebol, sempre busquei isso, mostrar o meu profissionalismo, crescer dentro da minha profissão, né? E mostrar quem eu sou, mas pensando especificamente no meu trabalho. E aí eu mostro para as pessoas como eu sou, como eu trabalho e por que eu vim aqui, por que não tem essa diferença de homem ou mulher, mas eu penso no futebol como um todo e no meu trabalho. Então, o que passou, serve de experiência, né? Mas, ao mesmo tempo, hoje eu sou muito mais firme, muito mais forte. Eu sigo no futebol por conta dessas experiências desagradáveis também. E isso me fortaleceu e me fez mais forte para mostrar a profissional que eu sou. Então, Michele, para a gente terminar mesmo, eu queria que tu deixasse um conselho, uma mensagem para as meninas que querem seguir também carreira dentro do futebol, não necessariamente como jogadoras. Eu acho que o maior conselho é não desistir, né? Porque até pelas experiências que eu contei, se eu tivesse e se eu me importasse com as coisas, principalmente o extra, né? Que a gente sempre pensa, poxa, você trabalhar com futebol, não trabalha com futebol, pra quê? Pra que você vai trabalhar com futebol? Tem tantas outras coisas que você pode fazer, né? Lugar de mulher não é no futebol, né? Lugar de mulher é onde ela quer, porque a gente sempre escuta essas frases, né? Mulher não pode isso, mulher não pode aquilo. E eu sofri muito lá no início, mas eu não desisti. Se eu tivesse desistido, eu acho que eu não teria vivenciado todas as oportunidades que o futebol já me deu, né? Me trouxe de conhecer lugares incríveis, de conhecer profissionais incríveis, de conhecer pessoas incríveis. Então, essas oportunidades eu com certeza perderia todas, né? Então, acho que o maior conselho é não desistir. Se você realmente está focada no que você quer, como profissional, né, e você sabe o quanto isso é importante para você, não desista, siga em frente. O não a gente sempre tem, né? E principalmente num meio onde ainda a predominância é masculina, indifere se é futebol masculino ou feminino, mas a gente tem uma predominância ainda de profissionais do sexo masculino, e não só o masculino não, mas o feminino também acaba tendo preconceito disso, porque são as pessoas que são preconceituosas por você estar trabalhando com futebol, né? Então, você tem que mostrar para você mesmo, não é nem para as pessoas que vão criticar você, não é as pessoas que sabem a sua luta constante e diária no que você quer. Então, não desista do sonho, não desista de ser a profissional que você sempre sonhou,
Eu há uma década estou aqui e quero seguir o resto da minha vida com todas as dificuldades, com toda essa luta, eu jamais vou desistir. Isso só me torna uma mulher muito mais forte, né? Uma mulher pensando sempre em querer mais. E aí, quando você não desiste do sonho, querer mais, ele é muito bom, ele é gratificante. Quando você recebe um convite, você está trabalhando e você vê o seu trabalho ser bom, sabe? Você se sente muito grata por isso. Então, não desistam. O mundo do futebol tá aí, ou qualquer mundo que seja preconceituoso em relação à mulher, né? Aproveite as oportunidades e agarra com unhas e dentes que tudo dá certo. É só a gente não desistir que a gente consegue tudo o que a gente quer. Esse é o pensamento sempre, né? Batalhar bastante para a gente mostrar a profissional que é e o quanto a gente é valorizada dentro do que a gente quer seguir. Tu falou uma coisa e eu lembrei de uma vez eu ouvi uma frase que dizia que a gente escuta 9 nãos para cada sim. E isso virou meio que um mantra na minha vida, e tu falou do não, e do não a gente já tem, né? E isso é realmente importante que a gente pense assim, porque a gente abre portas para muitas outras mulheres chegarem onde tu chegou, como analista na Série A, na Série B, em seleções no Equador, daqui a pouco voando para a Europa. Quem sabe, né? A gente e por aí vai. E essas portas foram abertas por ti, né? Então isso é muito legal. Muito, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Feliz Dia da Mulher para ti. Seja um dia de muita luta. A gente continue mostrando que a gente pode estar em qualquer lugar, seja jogando futebol, seja como juiz, seja como médico, fisioterapeuta, o que a gente bem quiser ser dentro dessas 4 linhas e fora delas. Obrigada, Júlia. Eu que agradeço mais uma vez o convite de vocês, o FutHub também. É um prazer estar aqui com vocês hoje, nesse dia tão especial. Que a gente siga lutando sempre, que é o que mais importa, né? Porque juntas, unidas, indiferente da área que for escolher, a gente tenho certeza que a gente tem força suficiente para aguentar qualquer não e mostrar quão forte a gente é como mulher, né? Então, feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres, né? E, enfim, estamos juntos sempre, para que a gente consiga sempre ir mostrando a mulher e a força que a gente tem. E juntas nós somos muito mais fortes, né? Com certeza. Para você que nos acompanha aqui no canal do FutHub, nos próximos dias vão ter outras entrevistas aqui, então fique ligado. Um beijo e até a próxima.